Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente e eu vou fazer uma referência assim, a estética, assim como tanta coisa do conhecimento humano, às vezes nos transporta para sonhos, às vezes assim, inimagináveis. Por exemplo, quando a gente era criança, estudava Pedro Américo, que via as obras de Pedro Américo, aquela coisa do Rio Ipiranga, o grito do Ipiranga, a gente achava que aquilo era coisa feita por... só tinha gênio, longe da gente. Mas depois a gente vai crescendo e vai vendo que a arte vai chegando mais próxima da gente. Não só na rua, na estética da rua, mas também até em pessoa. Por exemplo, Flávio Tavares. Ele é como assim uma referência que traz para a gente hoje a referência daqueles artistas do Pedro Américo, do Portinari, Van Gogh, o maluco. Desde quando, Flávio, isso é uma coisa, vem da infância ou você foi uma coisa trabalhada depois de estudo? Na minha casa, meu pai era um desenhista, médico, mas desenhista. Dos 6 irmãos, quase todos desenhavam. Era como em casa de músico, todos tocam instrumento, vamos dizer assim. E lá em casa tinha essa história do talento nato. Meu avô era fotógrafo e toda criança desenha, né? Para não mistificar muito. E daí, mais tarde, apareceu o Centro de Arte com Raul Córdoba, tive orientação magnífica de Hermano José Guedes e do meu pai também. E daí a gente vai crescendo na visão de mundo e vendo, aprimorando, como todas as artes, né? Você tem que ter um batente muito seguro para trabalhar isso dia a dia e dar um desenvolvimento e aprimorando. Agora, veja só, quando eu fiz essa referência do início, não foi por amizade, nem coisa que só as pessoas daqui da região e mesmo do Brasil podem dizer. São muitas as pessoas que saem do Brasil e chegam lá fora, até ligam para a gente, mostrando, fazendo referência a obras suas na Alemanha, Israel, né? Israel tem uma conhecida, né? Tem um mural no centro Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi o último diplomata que deu o voto para fundar a criação do Estado. E é um mural que me gratifica muito. É um mural de 6 metros, ou 8, não me lembro direito, que já faz uns 20 anos. E está lá no Centro de Cultura do Kibbutz Brohai, em Negev, no deserto de Negev. E daí, com essa exposição que eu fiz em Israel, outras exposições apareceram na Espanha, na França. O leque vai abrindo, né? Porque uma galeria está em intercâmbio com outra. Como agora mesmo, esse ano, eu vou fazer uma exposição em Florença, o ano que vem. Eu vou esse ano assinar o contrato. 2015. 2015 é Florença. E aí eu saio também de uma exposição de Lyon para Florença. Essa parte desses intercâmbios é muito importante, porque junto com a Embaixada do Brasil também desenvolvi muito um trabalho com o Centro de Cultura Teuto-Brasileiro, com Maria do Carmo Fouquet, na Alemanha. Ela fez aqui vários workshops da Alemanha, brasileiros da Alemanha. Não só eu, mas João Cambra, Roberto Lúcio, Sérgio Lucena, Miguel dos Santos. Uma quantidade enorme de talentos da gente foram para a Alemanha também. E isso abriu muito as portas para os artistas do Brasil ter um conhecimento, um intercâmbio com a Europa. A gente vê o exemplo maior que a gente tem na Paraíba, é um Chico, que faz desenhos de história do quadrinho. Hoje Chico está na Itália, Maico Deodato, que eu conheci muito o pai de Maico Deodato, o Deodato Borges, que era amigo do meu pai. Maico Deodato mora aqui no Bessa, eu não sei onde ele mora, mas ele trabalha para a Marvel, né? Ele tem um livro fantástico da Marvel, quer dizer, é um homem conhecidíssimo no mundo inteiro. Tem outros também, outros grandes artistas aqui na Paraíba, de história de quadrinho, que é outra vertente magnífica que o mundo hoje moderno não pode deixar de esquecer os grandes desenhistas de história de quadrinho. E isso leva também a um mundo de artistas naif. Aqui mesmo a gente está vendo Bento de Sumé, essas esculturas, e tem os artistas do povo, através do desenvolvimento de mercado de artesanato, a arte popular,
tudo isso, eles sustentam famílias. Também a arte do pano, do tricô. Quer dizer, o Nordeste é um berço de grandes artistas. A música nem se fala. Tem grandes músicos aí renovando o vocabulário. Recentemente eu fiquei emocionado numa novela dessas, a música de Vital Farias de volta, é uma música belíssima dele, Zé Ramalho, Sivuca, né, que é um gênio, né? Quer dizer, não precisa nem falar os nomes para não esquecer outros, mas na pintura a gente tem esses grandes mestres como Miguel dos Santos e tem Fred Zense, Clóvis Júnior. Veja só, a gente percebe pela sua própria produção que você é um cara realizado, tá entendendo? A sua produção é tão intensa e tão grande, e a gente talvez nem conheça tudo, que a gente nota que você é uma pessoa realizada e feliz com aquilo que faz. Porque para fazer com tanto afinco, teria que gostar mesmo. Ontem eu vi uma entrevista do grande pianista Nelson Freire, que ele disse que quando toca uma música, ensaia uma música, que a música não bate com ele. Aí ele disse que a arte tem que ter paixão, você tem que ter um amor. É como na própria vida, se eu não gostasse, eu não pintava. Então, toda vez que eu estou envolvido com alguma história ligada à pintura, eu me envolvo de corpo e alma. Esse quadro da Estação Ciência, O Reinado do Sol, foram 6 meses de envolvimento. Você sempre só trabalhou com isso, né? Sempre. Desde adolescente. Desde adolescente, eu sempre trabalhei com pintura, desenho, ilustração. Comecei ilustrando um livro de Sérgio Castro Pinto, que é A Ilha na Ostra. Eu tinha 17 anos na época. E daí, recentemente, fiz para Jomar Souto o itinerário lírico, que ele vai para Luiz Augusto Crispim, muitos, Lúcio Lins. E tenho essa presença também, que me honrou muito, de ser o primeiro artista plástico a pertencer à Academia Paraibana de Letras e Artes. Que isso dá uma altivez às artes plásticas, né? Quer dizer, o reconhecimento das artes plásticas na Paraíba vem desde Pedro Américo, como a gente começou, passando por Tomás Santa Rosa e outros, né? Mas antes de você falar especificamente do Pedro Américo, dos seus painéis, que lembra Pedro Américo, painel lembra Pedro Américo, eu queria que você, todo artista tem arte, né, espalhada por todo canto. O Flávio tem um monte de coisa em João Pessoa, tem na Estação Ciência, na Assembleia Legislativa, um painel também muito grande, mas tem muita coisa que acaba ficando em casa, né, Flávio? Gostaria que você desse uma pincelada aqui. Vamos até levantar. Vamos. Você mostrar pra gente cada um aqui que tem na sua sala. Esse aqui, o mais recente, é uma homenagem a uma visão do Brasil colonial. Essa mulher na rede. Como Debré tinha, mostrando a altivez da beleza da raça negra, né, do afro-brasileiro. Eu tenho feito uma série revisitando os trópicos. Aí eu pego desde o índio, né, dos canoeiros, aqui é uma cheia do sertão, essa série dos alagados, é uma série que eu venho desde o tempo de 84, trabalhando esses canoeiros. Essa canoa já andou tanto aqui, é uma coisa mais antiga, dos anos 70. Dos anos 70, quando você... que eu comecei. Isso aqui é parte de litogravura, é feita em pedra, né? Aí você tira a cópia dela. Essa série aqui é bico de pena, aqui é um desenho mais solto. Aqui tem xilogravuras. Isso aqui é feito em madeira. Isso aqui eu era criança, eu tinha 13 anos, quando fazia isso aqui. Aqui é de uma grande artista agora, irmã do grande Alexandre Filho, ela é de Guarabira. Ela tem uma presença fantástica agora, tirou um prêmio, é Marbi o nome dela. Quer dizer que nem tudo aqui da sala não, é seu, não. Tem uns artistas que eu gosto muito de estar. Esse aqui é Bento de Sumé, que é um artista exemplar na escultura. Ele já está muito conhecido, né? Quer dizer, Bento de Sumé. Bento de Sumé. Bento é um espetáculo. Vamos para cá, aqui. E aqui você vê, tem
que é da parte da estética armorial, que é Gilvan Samico. Faleceu esse ano, em xilogravura feita em madeira, né? Mas talvez ele seja o ariano da xilogravura. Ele era amicíssimo de Ariano, ele pegou o cordel e transformou o cordel numa coisa mais sublime. Foi o artista que teve a única sala em Veneza, na Bienal de Veneza, foi feita uma mostra, uma retrospectiva com ele. Ele tem um pedaço paraibano, porque Célida é da família Peregrino, aqui da Paraíba, e a gente convive muito com esses... Aqui é Bico de Pena, aquele quadro tinha 6 anos, aquela figurinha ali de chapéu. Ele é seu? Meu, é um pastel. Tinha quantos anos? 6 anos. Ah, um detalhe ali. Aquele quadro 6 ali. anos já. E você tem um momento na internet que eu vi, vendo eu na sua página, você se diz o retratista. Como é que é essa história? Não, Antes da gente ir para essa escultura. É porque, na visão do retrato, não é o retrato da figura humana. Eu retrato a vida do cotidiano da gente e também os rostos das pessoas. Retrato as coisas, independentemente de ser a pessoa humana. De ser a pessoa. Eu faço humana. o retrato do que eu vejo, né? E daí eu crio a fantasia. E essas esculturas aqui, ó? Não, aqui tem muitas aqui. Minha tem essa daqui. Essa é sua? Em calcário. Isso eu fiz já faz um tempinho. Foi em 81. 81. Não sei se eu tenho mais coragem de pegar um cisel e fazer uma complicação dessa. Às vezes eu olho. Uma peça dessa leva quanto tempo? Isso eu levei quase uns 2 meses trabalhando. Aqui é de Basílio, aqui é de um português. Tem muita coisa ligada a outros E aqui, artistas. voltando aos quadros aqui. Aqui foi de uma exposição da Alemanha sobre a Bela e a Fera. Esse quadro é de 1980. Esse quadro aqui, junto com mais 2, só que eu tirei um prêmio em 1976, o Salão de Arte Global. Foi a primeira vez que eu fui para Paris, foi com esse quadro. Eu tirei o primeiro prêmio, eu e Montes Magno, um artista de Recife. Aqui é Hermano José, um protesto que ele faz sobre a destruição da Ponta do Cabo Branco, essa gravura dele. Aqui é o portão lá de casa, eu pinto às vezes umas paisagens também. Ali é Rodrigues Lima, que é um grande pintor de Itatuba, que a gente tem aquele aqui. rio ali. O Rio São João é dele, de Rodrigues Rio Lima. São João. Aqui uma fase dos Santos Guerreiros, São Jorge. Isso aqui é experiência com desenho. Ali é do circo e as feras ali no meio daquelas figuras ali. São fases independentes. Aqui é de 64. Aqui era na época da ditadura. E aqui são desenhos em Bico de Pena. Bom, então a gente termina aqui. O Flávio mostrou a parte as obras dele, que ele gosta, que tem na sala de casa. A gente dá um intervalo, volta já, porque ele vai falar também do Dr. Arnaldo, seu pai, e dos trabalhos, dos grandes trabalhos, painéis. Tá legal? Tá. A gente volta já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o programa Nossa Gente e estamos aqui na casa do artista plástico Flávio Tavares. Viemos fazer assim uma espécie de retrospectiva do trabalho e até de vida também, né? Que
Flávio é assim, um dos artistas mais importantes, um dos artistas paraibanos, e mais precisamente de João Pessoa, mais importante, mais conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Flávio, agora, essas suas obras de mais destaque na cidade, os painéis, por exemplo, o da Estação Ciência, que sinceramente, quando eu vi a primeira vez, fiquei impressionado. Aquele da Assembleia Legislativa. Essas obras são obras demoradas, e você me falou ainda agora que trabalha elas aqui, às vezes. Esse aqui é o ateliê, né? Agora, disfarçadamente, às vezes toma meu espaço e vira sala. Quando é um quadro menor, eu vou para o outro ateliê atrás, mas esse lugar aqui é onde eu me sinto bem, porque tem um pé direito muito alto e a tinta é muito tóxica, então aqui ventila mais e tem mais um bem-estar, escuto música, tudo. E como eu sempre fui um pintor de dentro de casa, né? Se fosse roqueiro ou músico, era o rock da garagem, né? Não saí da garagem ainda. Então, o ateliê e a casa me dá uma ligação muito afetiva. Agora, esses painéis, Flávio, eles tomam quanto tempo? Eu já vi você começando a traçar uma coisa aqui, é rapidinho. Rapidinho já vai saindo, definindo as coisas. Agora, um painel daquele, que é o mais conhecido, da Assembleia, por exemplo, que é um dos conhecidos. Quanto tempo leva para fazer aquilo? Aquele painel foi na época do Dr. Hernani Sattri. Eu fiz o da Assembleia e fiz o Fórum Miguel Sattri em Patos. Eu me lembro que foram mais ou menos 3 meses contínuos, eu pintando na casa de minha mãe, que é lá na rua Rodrigues de Aquino, onde hoje é a sede da OAB, a escola da OAB. Levou, porque tem antes o projeto, né? Ele tem a preparação dos desenhos, da temática. Aquilo é um pedido ou a iniciativa foi um pedido é sobre a sua? fundação da cidade. Aí eu escolhi o tema da padroeira Nossa Senhora das Neves e daí fiz uma construção de um lado a presença dos tabajaras e potiguaras e do outro lado os portugueses. E no centro a Santa Padroeira. É uma alegoria de forma carnavalizada, no sentido assim de ter uma alegoria simples e ao mesmo tempo bíblica, né? Não quis cair muito no social, foi mais no sonho. E daí você vê como o pedido tem muito a ver com a pessoa que pede. O doutor Hernani não interferiu de forma nenhuma, deixou o artista livre. Eu me lembro que na época a pesquisa foi feita por um grande amigo meu, que me orientava, que era o doutor Otacílio Nóbrega de Queiroz. Ele me dava muita orientação sobre a fundação da cidade, de Martim Leitão, toda aquela história, que era um homem altamente culto. E com isso você vai formando um desenho no imaginário sem interferir no seu estilo, na sua caligrafia. Quando eu falo caligrafia, é mais ou menos isso aqui, né? Quer dizer, você tem uma caligrafia ligada ao processo, como você tem a letra, você tem uma caligrafia própria que não interfere de maneira nenhuma na criação, né? Você tem todo um drama, mas já está ligado, incorporado à caligrafia. Então, isso aqui para pintura, seria o começo, a caligrafia? Você vai formando um painel, você faz uma estrutura central, né? Daqui você cria os elementos, esses elementos você cria a cidade num ponto, se você já tem essa ideia, aqui os índios, às vezes é um croquis assim de nada, que você surge um sentimento que ali vai ter, dentro dessa malha, desenvolvendo uma história. O croquis, isso aqui que é o croquis, é a coisa mais importante para o artista. Ele tem nele uma estrutura rápida, como uma caligrafia, vamos dizer. Aqui está uma lua, você bota para cá, aí você navega, aí bota um pássaro, bota as asas de um anjo,
outro pássaro aqui. Esses elementos, eles vão surgindo. Esse pássaro aí, mais um pássaro. Aí eles vão surgindo como a deusa da água, uma Iemanjá, vamos dizer assim, ligada ao sincretismo católico. Quando você vai armando a sua mente, ligado, vamos dizer, aos orixás, uma figura dessa já entra quase como um elemento complementar diante da magia afro-brasileira. Então a cabeça funciona, tem que funcionar junto com a imagem já plasmada pelo lápis. Sim. Agora, Flávio, veja só. Agora, quando é um painel como aquele do Pedro Américo, que é aquela coisa do Ipiranga. Esse aí é você que vai estabelecendo, imaginando e fazendo, né? Mas no caso do Pedro do Ipiranga, você vai desenhar aquele monte de cavalos. O Pedro Américo, ele passa para o desenho clássico mesmo, né? Quando ele vai fazer uma expressão ligado a um pânico, vamos dizer, ele vai estudar a anatomia, isso já é outro comportamento do desenhista, né? Ele já está dentro de propósito, como ele era um grande mestre, ele já passa para uma história mais complicada, que é a vida real, o mundo real, as expressões reais. Desenhar o cavalo. Desenhar, estudar, cara com cansar. a espada. Quando ele pega um guerreiro desse, uma coisa assim ligada à expressão, ele estuda exaustivamente, é como um músico, né? O músico, ele repete os movimentos, repete. Quando ele vai estudar um cavalo, se o cavalo está com as narinas abertas, ele vai ter que ter um conhecimento de anatomia, às vezes vai ser até próximo, ele vendo os animais, como naquela época não tinha a fotografia, ele sai. Isso aqui não é uma pretensão de fazer nenhum desenho próximo a Pedro Américo, que jamais eu faria, mas é só dando uma explicação que cada desenho desse, ele se torna um mundo. Quando ele vai para uma mão, é outra coisa, a outra mão, dimensão. ele vai ter que estudar desde a unha, né, até o movimento leve da mão. Então, isso aqui, um desenho desse, ele leva, às vezes, momentos e momentos e momentos para... Agora, Flávio, vê só. Agora, juntando o painel, aquele nessa dimensão que você sempre faz aqui, o da Estação Ciência, e esse do Pedro Américo, que é, claro, assim, é cavalo, homens, né, espada. O conteúdo, veja bem onde é que eu quero chegar. Vou fazer a pergunta seguinte. O conteúdo, o conhecimento ajuda o pintor? Ajuda. Ou quem é pintor, pinta e é bom mesmo? Não, né? Não. Olha, tem um exemplo. Eu gosto muito dos pintores naif, né? Os pintores ingênuos. Eu tinha uma afeição muito grande com um dos maiores primitivos que o Brasil teve, que é Chico da Silva. Chico da Silva era praticamente um índio que não precisava desse conhecimento que a gente está falando aqui. Ele precisava do conhecimento da fantasia dele. Aí uma senhora em Recife pediu para ele pintar Nosso Senhor dos Passos. Aí ele pintou um dos mais belos quadros dele, Nosso Senhor dos Passos, mas só que ele fez Nosso Senhor cheio de passarinho em volta, não sabe? Não sei. E ficou muito melhor a ideia dele criada do que se alguém fosse fazer os passos da queda de Cristo. Então, mas no caso de um pintor histórico, Pedro Américo, antes de ser um pintor, ele tinha uma formação severa de um acadêmico, de um cientista. Ele andava fazendo ele conferência, fez botânica, né? Ele estudou na Sorbonne, né? Quer dizer, foi para Florença. Ele era, se ele não fosse pintor, ele era um sábio e era um mestre também em outras áreas de botânica, como Leonardo da Vinci foi. E a exaustão que se chega a um ponto de se fazer um trabalho ligado a uma história. Recentemente eu fiz A Bagaceira, de José Américo de Almeida. O romance, além de ser uma obra-prima, é um romance dificílimo sobre ponto de vista social e histórico dentro da formação da cana-de-açúcar, antes de Zé Lins do Rego, que quase semanalmente a professora Ângela Bezerra de Castro, que ela tem um livro belíssimo chamado Releitura da Bagaceira, que é uma obra-prima, ela vinha aqui com Gonzaga Rodrigues
decifrar símbolos, né, que daquela história da animosidade entre o senhor de engenho com o sertanejo, que o brejeiro, senhor de engenho, não gostava muito do sertanejo, porque o sertanejo vinha da seca como escravo já, escravo da fome. E tem uma frase muito bonita que ele diz, o escritor, pior do que morrer de sede na seca, de fome na seca, é morrer de fome na terra de Canaã, que é a terra de Canaã é o verde do brejo, né? Exato. Então, para o pintor entrar numa temática histórica ou romanceada dentro da história, ele tem que ter cultura nesse momento. Ele tem que ter uma assessoria de pessoas que levem ele a ter o sentimento do que se traduz dentro de uma história. E dentro Pedro Américo, quando ele vai pintar a Batalha do Avaí, que o livro é uma coisa fora do comum, ele não se encerra só nesse livro. A gente sente a dimensão do genial. Olha, aqui eu abro a cabeça de um cavalo, tá vendo? É um processo, é uma formação monstruosa, não só de um belo pintor, mas como de uma maestria absurda em vários momentos do que se chama domínio de anatomia, movimento, cor. Isso é uma sinfonia, né? Como Beethoven, Villa-Lobos fazia. Isso em pintura é uma sinfonia. Né? A frase do Da Vinci, a pintura é a música... É a música através das cores. É, exatamente, tem no seu... Porque aqui tem forma e fundo, né? Exato. Melodia e harmonia. Ô, Flávio, infelizmente, rapaz, o nosso tempo... Eu fui falar em pintor, que é filósofo, e esse é um lado, e fui falar em Pedro Américo, esse lado de Pedro Américo, do pintor e filósofo, pensador, e como todo mundo sabe, João Pessoa, você também é não só você, mas sua família, que a gente nem falou também do doutor Arnaldo, sua família é conhecida como um pessoal de muita cultura, e para a gente conversar só sobre pintura com você é difícil, mas dentro de meia hora é pior ainda. E se a gente enveredar pelo conhecimento humano, aí que fica complicado. Mas a gente tem aí um tempo para suas considerações finais. E eu quero te agradecer por ter recebido a gente aqui na sua casa, no Altiplano. Eu quero agradecer profundamente esse momento com vocês, junto com essa equipe maravilhosa. E também eu acredito que de tudo fica um pouco, né? E você falou da minha família, eu devo muito a esse talento nato que papai tinha, não só na pintura, mas na música, né? Ele tem música gravada com Severino Araújo e também na literatura. Meus irmãos, o que faleceu, o mais velho, Sérgio, me orientou muito. E Carlos Tavares, que era um jornalista, você conheceu bem. Claro. Um jornalista de muito talento e escritor. Carlos também me ajudou muito, ele era muito amigo de Delberto Barbosa e de outros intelectuais aqui na Paraíba, mas eu deixo claro, mais uma vez, que para ser artista é preciso ter uma visão de mundo, e esse mundo não precisa ser só o mundo da literatura nem da cultura, não. A cultura do povo, a cultura intrínseca que está ligada à criação, está ligada à origem do próprio homem. Então, quando eu falei em Chico da Silva, eu falei em Bento de Sumé, eu falei que os artistas do povo, ele tem toda a soberania e tem essa magia que você não entende. Que é uma pergunta que eu me faço. Por que você gosta de um Davi de Miguel Ângelo, não é? E gosta de uma escultura de Bento de Sumé? Essa distância entre as estéticas, você tem nela uma coisa que você diz, tudo é arte. Agora, dentro dos seus limites, existe cada um com sua vertente. Muito obrigado, então. É uma aula de estética, de pintura. Eu acho que eu não considero isso nenhum programa, hein, Flávio? Muito obrigado e até o próximo programa.